Al Capone, lembra dele? O sujeito tido como um dos maiores gangsters da história dos Estados Unidos não foi preso por homicídio, tráfico de bebidas, formação de quadrilha ou coisa do tipo. O que levou ele para trás das grades foram problemas com declaração e pagamento de impostos. A questão dos impostos nos Estados Unidos é extremamente rigorosa e vista por muitos brasileiros como uma das principais desvantagens de fincar a bandeira em solo americano. O que você que está pensando em se mudar para os Estados Unidos precisa saber sobre imposto de renda, quem tem que pagar e quanto, é o que a gente vai responder nesse Passaporte Invest News. Olá, eu sou Doni Denútil, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Hoje a gente vai abordar um tema que deixa muita gente que pensa em fazer as malas e comprar uma passagem só de ida com o pé atrás: imposto de renda e o temido IRS, a Receita Federal Americana. Para começar, é importante entender quem precisa pagar imposto de renda. Como em tudo, existem regrinhas, exceções, letras miúdas, mas vamos nos casos principais. Há basicamente um grande pré-requisito para declarar imposto: paga quem é residente fiscal. E quem é residente fiscal? Nos Estados Unidos é considerado residente fiscal quem é cidadão americano ou portador de green card ou quem fica tempo demais no país. A forma de verificar isso é o chamado teste de presença substancial. E aqui atenção, porque se fala muita bobagem por aí. Dizem, por exemplo, que se você ficou pouco mais de 6 meses em um ano, já paga imposto. Sim, é verdade, mas não é só isso. E agora você vai entender de uma vez exatamente qual é a conta para saber se você vai ou não se tornar residente fiscal aos olhos da Receita Americana. O teste de presença substancial é calculado com base nos dias que uma pessoa esteve fisicamente presente nos Estados Unidos em um período de 3 anos. E a fórmula é a seguinte: você tem que contar todos os dias em que você esteve em solo no ano corrente, 100% desses dias, contar 1/3 dos dias em que você esteve nos Estados Unidos no ano anterior ao ano corrente e 1/6 dos dias em que você esteve nos Estados Unidos 2 anos antes do ano corrente. Se a soma total for igual ou superior a 183 dias, você é considerado residente fiscal nos Estados Unidos para o ano atual. Vamos para um exemplo. Se você esteve nos Estados Unidos 140 dias em 2024, vamos considerar que esse é o ano corrente, e também 90 dias nos 2 anos anteriores, 23 e 22, a conta seria a seguinte: 140 dias, referentes a 24, 30 dias, 1/3 dos 90 dias de 2023, mais 15 dias, 1/6 dos 90 dias de 2022. Resultado, 185 dias. Ou seja, como o total é maior do que 183 dias, mesmo você não tendo passado mais de 6 meses direto nos Estados Unidos, você seria considerado residente fiscal para 2024 e, portanto, teria que declarar e recolher imposto de renda nos Estados Unidos. Isso significa que, como residente fiscal, você deve declarar toda a sua renda global ao IRS, independentemente de onde ela foi obtida. Não importa se foi uma renda que você ganhou em Fortaleza, Carapicuíba, Osasco, Recife ou Belford Roxo. Se virou residente fiscal americano, tem que declarar nos Estados Unidos. E essa renda vai entrar no cálculo do seu imposto de renda. Enquanto no Brasil o imposto de renda é administrado principalmente pela Receita Federal, nos Estados Unidos o processo envolve diferentes níveis de tributação. No nível federal, a agência responsável é o IRS, ou Internal Revenue Service, a Receita Federal dos Estados Unidos, a agência responsável por coletar impostos e garantir que todos os cidadãos e residentes cumpram as leis tributárias. Uma diferença marcante em relação ao Brasil é que nos Estados Unidos, esse IRS envia cartas se encontrar discrepâncias ou problemas na sua declaração. Por isso, é importante manter a documentação organizada e responder prontamente, rapidamente, caso receba alguma notificação. Mas além do nível federal, muitos estados, a maioria deles, na verdade, também cobram seus próprios impostos de renda. Atualmente, são 7 os estados que não cobram imposto de renda estadual: Alasca, Flórida, Nevada, Dakota do Sul, Tennessee, Texas e Wyoming. Não é à toa que alguns conhecidos, como Jeff Bezos, decidiram mudar de endereço para fincar estaca em um desses estados. Curiosidade, a Flórida é conhecida também por não cobrar outras taxas sobre propriedades, por exemplo, por restringir cobranças estaduais sobre herança, sobre parte dos rendimentos corporativos e também por ser um dos estados que não cobram imposto sobre os rendimentos dos aposentados, o que ajuda a explicar a alta procura desse público por se instalar ou instalar sua residência no estado da Flórida. Por outro lado, aproximadamente 80% da arrecadação da Flórida vem dos impostos sobre vendas, que podem chegar aí a 7,5%. A estratégia é arrecadar com base no alto movimento de turistas, enquanto o estado incentiva a atração de moradores do país
para viver definitivamente por lá. O valor a ser pago de imposto de renda depende de vários fatores, como a renda total, o estado onde você reside e as deduções e créditos aplicáveis. O imposto federal é progressivo, ou seja, a cada faixa de renda você vai recolhendo um percentual de imposto diferente, parecido com o que acontece no Brasil. Mas no caso dos americanos, as alíquotas variam de 10% a 37%. É o que eles chamam de brackets, e você precisa olhar porque eles mudam ano a ano. Só jogar no Google brackets para o ano tal e você vai achar isso aí fácil. Considerando os valores de 2024, as faixas de alíquota de imposto de renda nos Estados Unidos, levando em consideração uma declaração individual e não de casal, que aí muda um pouco, é a seguinte: imposto de 10% para renda até $11.610, 12% para renda que vai entre 11.611 até 47 mil uns quebrados, 22% para renda entre 47 e 102 mil dólares, 24% renda entre 102 e 181 mil, 32% para renda entre 181 e 231 mil dólares, 35% entre 231 e 578 e 37% de imposto de renda para os rendimentos acima de 578 mil no ano. Então, para ver quanto você vai ter que pagar de imposto de renda federal, tem que fazer essa conta aí. Por exemplo, digamos que você se tornou residente fiscal em 2024 e que teve uma renda de 800 mil dólares no ano. Qual vai ser o seu imposto de renda? Vai ter que fazer a continha. Dos primeiros 11 mil e pouco, você vai ter que pagar 10%, que dá 1.161 dólares. Na faixa seguinte, vai ter que pagar 12% sobre o que vai de 11 a 47 mil, dá 4.316 dólares. E vai fazendo isso para cada uma das faixas. No final, você vai ver que o imposto total de renda devido, nesse exemplo, foi de 255 mil dólares e uns quebrados, ou 31,99% de imposto de renda. Uma pancada. Lembrando que se você vive em um estado que cobra imposto de renda estadual, como Califórnia ou Nova York, vai precisar pagar um percentual adicional, que varia de 1% a 13%, dependendo do estado. Uma das maiores diferenças do sistema tributário dos Estados Unidos em relação a outros países como o Brasil é a exigência de que cidadãos americanos e residentes fiscais reportem a renda global à Receita Federal, ao IRS. Isso significa que, independentemente de onde você ganha o seu dinheiro, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro país, é necessário declarar esses rendimentos à Receita Americana. Então, se você, como brasileiro, residente nos Estados Unidos, ainda recebe rendimentos do Brasil, aluguéis, aposentadoria, investimentos, dividendos ou qualquer outra renda, precisa reportar esses ganhos na sua declaração de imposto americana. E agora, vai pagar 2 vezes o mesmo imposto? Na verdade, não, mas possivelmente vai pagar mais, e talvez muito mais do que pagaria se tivesse só no Brasil. É assim, para evitar a dupla tributação, o sistema americano oferece algumas opções, como o Foreign Tax Credit, ou FTC, que permite que você deduza do seu imposto nos Estados Unidos os valores que você já pagou em impostos sobre aquela renda no país de origem, no caso Brasil. Então, não vai ser taxado 2 vezes sobre o mesmo rendimento. O problema é que o imposto de renda tende a ser maior nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, naquele nosso exemplo de 800 mil dólares de renda global, o imposto a recolher ficou em 31,99%. Isso já é maior do que no Brasil, onde a faixa mais alta da tabela de imposto de renda é de 27,5%. Então, se tivesse recolhido por volta dos 27,5% no Brasil, teria que recolher a diferença nos Estados Unidos. Mas pode ficar mais dolorido, bem mais. Digamos que toda essa receita, toda essa renda foi de dividendos, de distribuição de lucro que você recebeu da empresa que você tem ou da qual é sócio no Brasil. Por enquanto, dividendos são livres de imposto de renda no Brasil. Paga 0, inclusive porque a própria empresa já pagou muito quando vendeu o produto ou prestou serviço. Mas se você for residente fiscal nos Estados Unidos, vai ter que pagar os mesmos 31,99% do nosso exemplo. Aqueles 255 mil dólares ou mais de 1.400.000 reais de imposto de renda, que no Brasil seria 0. Entendeu? É por isso que, dependendo do seu momento pessoal, profissional, financeiro, da sua estrutura de negócios, precisa pensar muito bem antes de tomar uma decisão de mudança de país, porque o desafio vai muito além da mera adaptação cultural. Tem que estudar o assunto direito e, de preferência, com a ajuda de um bom contador ou um bom tributarista que conheça bem o sistema dos 2 países. E se a mudança for definitiva, também decidir se vale ou não a pena dar saída fiscal do Brasil, deixar de recolher impostos no país, porque você se mudou de vez. Assunto para você conversar com seu contador ou seu tributarista.
A temporada de impostos nos Estados Unidos começa no início de cada ano, geralmente em janeiro, e vai até o dia 15 de abril, o prazo final para a entrega da declaração. Mas o IRS permite que você solicite uma prorrogação da declaração e não do pagamento devido até o dia 15 de outubro. Nos Estados Unidos, o sistema tributário é baseado no princípio da autodeclaração. Isso significa que, ainda que você conte com a ajuda de um contador, cada contribuinte é responsável por calcular e relatar sua própria renda junto à Receita Federal Americana. Isso com quaisquer deduções, créditos fiscais e o imposto devido. Os formulários mais comuns são 3. Formulário 1040, esse é o principal form de imposto de renda federal, onde você declara sua renda total, deduções e créditos e calcula o imposto devido ou reembolso, se for o caso. O form W2, se você é empregado, a sua empresa é quem envia esse formulário, que detalha o total de rendimentos e impostos já retidos durante o ano. E tem também o formulário 1099, que freelancers, contratados independentes ou quem recebe rendas de investimentos usa para fazer a sua declaração. Se você está declarando impostos nos Estados Unidos pela primeira vez, o ideal mesmo é procurar um especialista para não fazer bobagem. Mas se quiser se aventurar sozinho, pode também. E nesse caso, o uso de softwares de preparação de imposto pode simplificar muito o processo. Entre os mais populares estão o TurboTax, o H&R Block e também o TaxAct, que geralmente tem ferramentas práticas, autodeclaração, além de suporte para estrangeiros ou expatriados. Esses softwares facilitam a organização dos documentos, verificam erros automaticamente e ajudam a maximizar deduções e créditos fiscais. Para brasileiros que estão declarando nos Estados Unidos pela primeira vez, são opções acessíveis que tornam o processo menos assustador e mais eficiente também. Lembrando que nos Estados Unidos, não declarar ou não pagar imposto corretamente pode resultar em consequências sérias e caras. Se você não entregar sua declaração até o prazo, pode enfrentar uma multa de até 5% do valor devido por mês de atraso, chegando a um máximo de 25% do total. Se não pagar o valor devido, tem mais multa e juros que vão acumulando quanto mais tempo o pagamento for adiado. O IRS ainda pode fazer apreensão de bens e, em alguns casos mais graves, até ações legais severas. Não importa se você é famoso ou não. Até o ator Wesley Snipes, por exemplo, foi condenado a 3 anos de prisão por não declarar milhões de dólares em impostos, demonstrando aí a seriedade das infrações fiscais nos Estados Unidos. Estude bem imposto de renda antes de tomar a decisão de se mudar de vez para os Estados Unidos. Não é um impeditivo e muitas vezes, mesmo ele sendo mais alto do que no Brasil, vale muito a pena a mudança. O que não pode é descobrir tarde demais que vai ter que pagar um caminhão de dinheiro porque não se planejou direito. Gostou do programa? Olha, deu trabalho e não precisa pagar nada não, viu? Nem recolher nenhuma contribuição financeira. É só demonstrar o seu feedback deixando um comentário nesse vídeo se o conteúdo foi relevante para você e se aprendeu algo ou confirmou alguma coisa assistindo a esse episódio que a gente preparou. Muito obrigado pela companhia, pelo like, por seguir a gente nas redes sociais, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. E até semana que vem, quando a gente carimba mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, tchau!